Shalom Adonai, meus irmãos, graça e paz para todos nesta manhã de segunda-feira. Que o Senhor Jesus ele possa nos proporcionar uma semana abençoada nele, né? Cheia das suas revelações, cheia da sua graça, cheia dos seus milagres, né? Hoje eu acordei com muita vontade de ler a palavra. E aí eu fui surpreendida, né, pelo Espírito Santo, com a leitura no livro do Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, onde a gente aí vai falar sobre a confissão de Pedro. E depois, a outra leitura se encontra a partir do versículo 24. Vamos lá. Vamos decorrendo e aquilo que o Senhor for me mostrando, né, que eu deva falar, eu vou falando para vocês. Eu resolvi falar para vocês, eu já fiz essa leitura e eu creio que o Espírito Santo ele me despertou para algo que eu acho que é muito importante na vida do cristão e que eu tenho aprendido, né, mais isso com Deus, através da revelação do seu Espírito na sua palavra. Que nós, irmãos, como cristãos, precisamos estar vigiando, né? É por isso que ele disse, orai e vigiai sem cessar, né? Para que a gente não ceda à tentação, porque a tentação ela vem a todo momento, né? Não tem uma cronologia, não tem uma ordem, né? Para que a tentação chegue. A tentação vem de noite, a tentação vem naquele lugar, a tentação vem por aquela pessoa. Não, irmãos, não se engane. A tentação, ela nos rodeia, né? Como um leão querendo nos tragar, querendo nos devorar vivos, assim diz a palavra do Senhor. Então, é toda hora, todo momento, nós estamos sujeitos, né, a pecar. Estamos sujeitos a cair na armadilha do inimigo. Então, por isso que a gente tem que viver orando, né, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor revelação das situações na nossa vida, para que não venhamos a cometer o mesmo erro que Pedro cometeu, tá certo? Então, vamos ler. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí Jesus faz aquela pergunta, né, enfática, aquela pergunta muito importante no meio dos seus. Porque Jesus tinha uma maneira especial de falar com os seus discípulos. Ele poderia ter perguntado isso diretamente aos seus discípulos, mas ele ali começa perguntando, né, o que as pessoas falavam dele, acerca dele, o que as pessoas achavam quem ele era. Né? E aí os discípulos começam ali a dialogar com Jesus, começam a entrar na conversa de Jesus. E aí Jesus faz aquela pergunta, né? E vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro ali deu lugar ao Espírito Santo. Pedro ali deu lugar a Deus, né? Para que Deus revelasse para ele quem de fato era Jesus. Pedro deu lugar a Deus. E Deus usou a boca de Pedro para fazer aquela revelação tremenda de que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus ali diz: Tu és bem-aventurado, tu és feliz, Pedro, porque o Deus Pai te revelou quem eu sou. Porque essa revelação não veio de você, não partiu de você, mas porque você estava com o coração contrito em Deus. Deus te revelou que eu sou o filho dele. Amém? E aí ele continua falando, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aí o Senhor começa a fazer promessas para a sua igreja. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo, né? Olha, eu estou confessando isso para vocês, mas vocês não podem de maneira alguma dizer que eu sou o Messias, porque Jesus já sabia que ia haver complicações, né, com essa grande descoberta. E aí, essa é a primeira parte que eu quero trazer para vocês, que quando a gente dá lugar a Deus, Deus ele usa a nossa boca, né, para revelar as coisas do céu. Deus não usa a nossa boca por qualquer coisa, gente. A nossa boca, geralmente, concernente às coisas de Deus, ela revela as coisas do céu, os mistérios dos céus. Porque ali, Deus estava revelando para Pedro que Cristo era o Filho de Deus. Onde a maioria não acreditava, onde a maioria não aceitava, porque eles viviam apegados à lei. E eles não aceitavam ali, não é, que Jesus, um homem pobre, um homem simples, não é, fosse o filho de um Deus tão grande, um Deus tão tremendo em quem eles acreditavam e confiavam. A segunda parte, agora é uma parte mais pesada, é uma parte onde Pedro, aquele mesmo Pedro que recebeu revelação de Deus sobre Cristo, é o mesmo Pedro que aí vai dar lugar a Satanás, para usar a boca dele para falar para Jesus, não é? Essa passagem se encontra quando Jesus começa a falar sobre a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, é o versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E aí Jesus começa a falar, olha, eu vou passar por essa trajetória, eu vou sofrer, eu vou ser humilhado, vão me bater, não é? E, por fim, eu vou ser morto. Mas ao terceiro dia eu vou ser ressuscitado. Glória a Deus. E Pedro, olha a atitude de Pedro, gente. E Pedro, chamando-o à parte, né? Chamou Jesus assim para um cantinho e começou a reprová-lo. Começou a reprovar o mestre, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, né? Jesus, quando viu que o inimigo falou na boca de Pedro, repreendeu Satanás na hora, né? Atrás de mim, Satanás, né? Porque tu não falas como alguém que está ligado no céu, que está ligado às coisas de Deus, mas tu fala como os homens pensam, como os homens eles sentem. E Jesus ali, ele estava representando Deus, porque Jesus era o próprio Deus. E ele pensava como Deus, ele agia como Deus e não como os homens. E ali Pedro foi repreendido pelo Senhor. Não Pedro, né? Mas Satanás que estava falando na boca de Pedro. O que eu quero dizer com isso? Queridos, nós não somos diferentes de Pedro. Quantas vezes nós somos usados por Deus, somos bênção, somos canal de Deus, nós falamos, nós profetizamos, a cura vem por meio das nossas orações, porque não somos nós que curamos, é o Senhor. E somos bênção, damos lugar, né, ao Espírito Santo. Mas quantas vezes nós, servos do Senhor, discípulos do Senhor, fazemos como Pedro fez, damos lugar à carne. E deixamos que o inimigo ele utilize a nossa boca para aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes falamos coisas que não devemos falar, que ferem, que machucam, não é? Palavras que matam a alma. Quantas vezes dizemos coisas, em vez de abençoar o nosso próximo, estamos amaldiçoando. Aleluia.
porque não somos diferentes de Pedro, queridos. Nós somos carne, nós somos falhos. Mas o Senhor, aquele que nos usa, Ele nos diz nesta manhã que devemos vigiar, que devemos orar, para não dar lugar à carne. Porque quando a gente dá lugar à carne, a gente está dando lugar ao diabo. Quando a gente dá lugar à carne, a gente está abrindo uma brecha enorme para que o inimigo use a nossa vida. Aleluia, porque ele vai nos usar nas nossas fraquezas. Ele vai nos usar na nossa lógica humana. E é por isso que a gente precisa estar atento, para não fazer a vontade do inimigo. Mas, Fátima, você é crente, você tem o Espírito Santo. Como pode o inimigo usar você? Pode sim. Se eu deixar de viver uma vida de santidade, se eu deixar de cumprir os mandamentos do Senhor, se em algum momento eu tosquenejar, como eu dormir, né? Não sei nem falar essa palavra. Se em algum momento eu piscar o olho, eu dormir, queridos, é só uma dormida e tudo pode acontecer. Pedro ali não vigiou, né? Pedro não vigiou, porque Jesus já havia explicado aquilo que ele deveria passar. Jesus não falava por falar. Tudo que Jesus fala tem um propósito. Tudo que Jesus fala é uma verdade. E Pedro ali diz, a palavra diz que Pedro repreendeu o Senhor, né? Pedro passou um carão, puxou um puxão de orelha no Senhor, porque disse que isso não ia acontecer com ele. Ora, a missão de Jesus era essa. Era vir e trazer o reino de Deus através dos ensinamentos do Pai. E por fim, dar a sua vida para que nós tivéssemos a possibilidade de herdar o reino do seu Pai. Mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele iria estar vivo eternamente. E Pedro não entendeu a mensagem, porque Pedro agiu humanamente. Pedro não estava ligado no céu naquele momento que Jesus estava falando aquela mensagem. E nós, queridos, também precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente escuta a palavra do Senhor, é preciso estarmos ligados no céu, para que não venhamos duvidar, para que não venhamos blasfemar contra a palavra do Senhor. Aleluia. Para que o inimigo não use a nossa vida, não é? E venha destruir aquilo que Deus, Ele realizou para nós, que é a nossa salvação. Então, a palavra que eu deixo para você nesse dia hoje, não pense que porque você é crente, você não pode ser usado pelo inimigo. Nós precisamos estar atentos para não fazer a vontade da carne, para não fazer a vontade de Satanás. Precisamos estar atentos para fazer a vontade do Senhor, falar aquilo que convém falar, né? Pensar aquilo que convém pensar, sentir aquilo que convém sentir. Porque enquanto estamos aqui, nós pertencemos a este mundo natural, nosso corpo pertence a este mundo natural, mas a nossa alma, aquilo que é de Deus, não pertence a este mundo. E nós temos que pensar como Cristo pensou. Aleluia. Por isso que a palavra diz que nossa mente ela tem que ser renovada em Cristo. Aleluia. Para que estejamos atentos, para que não venhamos a falhar diante do Senhor. Aleluia. E Jesus tão amoroso começa a falar ali, olha, aquele que quiser me seguir tem que estar disposto a morrer por mim, como eu vou morrer por vocês, como eu vou dar a vida por vocês, vocês também têm que estar dispostos a morrer por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor, não é? E Jesus ali começava a revelar para eles a vontade do Pai para a vida deles. Então eu disse assim ao meu esposo, eu disse, olha, eu tenho que entregar para as pessoas aquilo que o Senhor ele me revelou nessa manhã. Que eu preciso andar em espírito e em verdade. Que eu preciso deixar de dar lugar à carne, ao meu eu, às minhas verdades, aos meus sentimentos humanos. E deixar que o Espírito Santo encha a minha vida. Que ele tome conta da minha vida. E que eu possa dizer como Paulo, hoje eu entendo que Paulo ele dizia aquilo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo passou a agir não pela carne, não pelo que ele sabia, não pela sua sabedoria, não pelo que ele achava que era em algum momento da sua vida. Mas Paulo percebeu que a vida dele não era mais dele, era de Deus. E ele disse, olha, não mais vivo eu. Aleluia. Ou seja, eu não tenho mais querer, eu não tenho mais gosto.
Eu não faço mais o que eu quero. Eu não falo mais o que eu quero. Eu não ajo mais como eu quero, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu faço o que Cristo quer, eu falo o que Cristo quer, eu ando como Cristo quer, eu me comporto como Cristo quer. Ou seja, eu me esvaziei de mim e deixei que o Espírito Santo preenchesse todo o meu ser. E através de Paulo, Deus fez muitos milagres na vida daqueles que recebiam a palavra. Então, se você queremos ter uma vida, né, de bênção e ser canal de bênção, nós precisamos morrer para nós mesmos. Aleluia. Precisamos morrer para nós mesmos. Porque muitas vezes estamos ouvindo a palavra, mas não estamos nos alimentando desta palavra. Não estamos meditando nesta palavra, não estamos praticando esta palavra. Porque não adianta ler se a gente não pratica, se a gente não obedece, se a gente não quer descer, sabe, do pedestal do nosso eu e deixar que Jesus, ele dirija a nossa vida. Jesus disse, olha, se vocês não têm condições de me seguir, porque para me seguir tem que deixar tudo. Tem que deixar tudo. Se possível, tem que deixar até família para me seguir. E muitos de nós não estamos dispostos a deixar tudo para seguir Jesus. Sempre tem alguma coisa que nos prende, que não deixa a gente fazer totalmente aquilo que Deus quer da nossa vida, não é? Então, que nesta manhã você possa entender que do jeito que Deus nos usa, né, na sua palavra, se a gente der lugar à carne, o inimigo também vai nos usar. Então a gente precisa estar atento às coisas de Deus, estar atento, né, às revelações do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós somos a igreja do Senhor. Estejamos atentos ao que o Espírito Santo nos diz e nos revela, para que assim possamos compartilhar com todos aqueles que precisam. É o que eu estou fazendo nesta manhã, estou compartilhando com você, que do jeito que você é bênção, se você não vigiar, se você não orar, você pode ser maldição. Então, enquanto a gente está aqui, a gente está nessa luta, né, travada contra o inimigo da nossa alma. Todos os dias são dias de luta, queridos. É lutar contra nós mesmos. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra nós mesmos, né? Nós precisamos nos vencer. Vencer a carne, vencer o eu, sabe? Vencer a nossa estupidez, né? Vencer o nosso orgulho, a nossa arrogância. Essa guerra que Jesus disse que temos que guerrear. Não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso irmão. Não é contra a nossa família, não é contra o pastor, é contra nós mesmos. Para que não venhamos a agir como Pedro, né? E que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a minha vida. Que possamos estar na condição de servo do Senhor. E que se nós venhamos a errar como Pedro errou, temos um advogado, Jesus, para advogar a nossa causa quando nos arrependemos de coração. Amém? Que sejamos mais espertos, né? A gente precisa ser esperto na presença do Senhor. Simples como as pombas, mas espertos como as serpentes. Precisamos ser espertos, precisamos estar atentos à obra maligna que muitas vezes quer destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Precisamos estar atentos, amém? Então, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero mandar a paz aí para a minha cunhada Margarida, que Deus te abençoe aí, Margarida, onde você mora, que você seja canal de bênção, que você seja um instrumento, né, para teus filhos, para teu esposo, para teus amigos, para teus irmãos em Cristo, né? Porque a batalha é grande, mas em Deus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Que sejamos atentos às revelações do céu, né? Porque Cristo, Ele quer todos os dias se revelar para cada um de nós e mostrar quem de fato Ele é, né? Como Ele perguntou ali para os discípulos, só Pedro respondeu. Os outros discípulos não responderam.
e estavam acostumados a andar com Jesus, a ver os milagres que Jesus fazia, não é? Talvez eles achassem que Jesus era um grande profeta e não compreendessem que Jesus era o Filho de Deus, mas Pedro, aleluia, Pedro, ele recebeu a revelação de Deus de que Jesus era o Messias. Então, que a gente possa também estar atento às revelações de Deus para a nossa vida. Porque o que mais Ele quer é revelar os seus mistérios para nós, os seus pequeninos, não é? Que Ele disse que ocultaria, né, essas revelações aos sábios e entendidos, mas que revelaria para os seus pequeninos. E nós somos os pequeninos de Deus, que estamos de coração aberto e de mente aberta para receber as revelações dos céus e andar no caminho que Ele quer que a gente ande, até chegar na Canaã celeste, tão esperada, tão desejada pela Igreja do Senhor. Amém? Beijo e paz do Senhor a todos. Amém.